O ministro André Mendonça, do STF, deu uma declaração polêmica nessa quarta ao afirmar que o salário de um magistrado da Suprema Corte proporciona uma condição média de vida que não afasta as preocupações financeiras. Acompanhe. O ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. Porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria muito até acima da média da condição brasileira, mas uma condição média de vida. A gente colocaria ele numa classe B, não é uma classe A. Classe A eu diria que são as pessoas já muito ricas. Mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Então a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico. Deixa eu chamar a Dora Kramer aqui. Ô Dora, aquela história, né? Não está fácil para ninguém. Agora, no momento em que se discute muitos penduricalhos, corte de gastos, o ministro dá uma declaração como essa para a opinião pública, é uma fala que pega mal? Pega mal, embora a gente também foi examinar detidamente o que ele falou. Acho que ele perdeu a oportunidade de modular um pouco a sua fala, porque evidentemente aí tem uma obviedade, não é uma vida nababesca, não é as pessoas, os magistrados precisam controlar despesas, ok, mas não é essa discussão. O que causa indignação, o que causa revolta é que há um salário, há um teto salarial instituído pela Constituição e há não só a justiça, mas do judiciário é mais impressionante, uma infração contínua, contumaz a esse mesmo teto salarial, ao mesmo tempo em que neste momento saem decisões do Supremo Tribunal Federal na contenção no sentido de conter os penduricalhos, ao mesmo tempo criam-se novos penduricalhos, acabou de ser criado um para as chefias de gabinetes, para os assessores dos magistrados. O próprio STF permitiu que o teto seja 35%, seja furado, digamos assim, em 35%, de 46% na prática virou para 78%. Então, é essa a discussão. Então, ficou uma coisa desconectada, mal ajambrada. A frase sobre a condição média pegou mal, né? Ela vai dar margem a interpretações ruins, e o ministro não abordou o que qual é o cerne das críticas ao judiciário, além da questão dos penduricalhos, também a questão dos comportamentos dos escritórios de advocacias, de filhos, parentes que ganham causas no Supremo, a questão de palestras e benefícios e privilégios recebidos aqui e ali. Essa é a questão, e não se os ministros têm ou não uma vida nababesca, têm ou não de controlar despesas. Vilela, ele fala de vida média, né? Ou seja, quantas pessoas abaixo dele, né, ganham, obviamente, menos do que ele, e quantas ganham mais do que ele ou como ele, né? Exatamente. Foi uma falha por parte do ministro André Mendonça, que ele falhou num aspecto fundamental de ter falado. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ficar fazendo um comentário sobre tudo. É uma autoridade que tem por perfil institucional do seu cargo a análise de aspectos constitucionais, a manifestação nos autos, não pode ficar discutindo o custo de vida, discutindo questão salarial, fazendo análise de outra, virar um oráculo tratando de qualquer elemento. E infelizmente nos últimos tempos temos visto alguns ministros que se manifestam sobre tudo. André Mendonça tem que tomar o cuidado para que ele não vá nessa mesma linha. É um perfil, ele tem um perfil
muito ponderado, muito centrado, eu vejo que talvez, por mais que ele esteja passando por alguns casos aí de grande exposição, é fundamental que haja uma contenção e que busque se manifestar apenas em temas processuais e dentro do âmbito forense, e não ficar fazendo realmente comentários, porque muitas vezes comentários de boa fé acabam naturalmente sendo distorcidos, ou eventualmente ele acaba sendo pego em alguma manifestação, dá uma escorregada aqui e acolá, e a necessidade de proteção institucional da figura do Supremo Tribunal Federal muitas vezes acaba sendo manchada por conta de declarações totalmente fora de contexto.